Sejam bem-vindos ao episódio 4 do Videocast da Enable. Né? Pessoal, antes da gente começar, acho que é importante a gente introduzir, tá? Esses videocasts são videocasts com bate-papos reais com clientes da Enable. E o quarto videocast é com nada mais, nada menos que o pessoal da Vivo, né? Grande cliente nosso, 2 anos de parceria. Estamos aqui com Marcelo Lemos. Lemos, e aí, Léo? Seja bem-vindo, vai ser uma honra aqui para nós bater esse papo contigo. Pessoal, o Lemos é o gerente de treinamento e capacitação da Vivo, né? E vamos lá, vamos começar. Show de bola. Lemos, quer se apresentar, contar um pouquinho de ti, né? De quem que é o Lemos, o que você faz? Conta pra gente aí, por gentileza. Legal, Léo. Prazer estar aqui com vocês. Já era pra gente ter falado há algum tempo, mas conseguimos aí. Momento certo. É isso aí, sempre na hora certa. Então, como você falou, estou gerente de capacitação e experiência cliente na Vivo, né? Estou na Vivo há 10 anos, vou fazer 11 anos, e era da área de negócios e migrei para VP Pessoas em 2021, e estamos aí nesse desafio importante, grande. Vocês vão entender um pouquinho aqui ao longo da nossa conversa, e nessa parceria aqui com a Enable, nesses 2 anos que vem dando bastante certo. Estou bem feliz de estar aqui para a gente conversar. Show. Vamos lá, então vamos explorar isso, né? Vamos contar um pouquinho para a galera do que a gente tem feito, né? Dos desafios que tem para o futuro. E, Lemos, para a gente começar, né? Queria que você contasse um pouquinho para nós só como é que funciona a estrutura de treinamento da Vivo, né? Quantas pessoas você tem no seu time, né? Como é que é dividido a estrutura aqui dentro e como que é o modus operandi da área aqui? Legal. Bom, a área de treinamento dentro da Vivo ela é dividida em 2, né? Então, tem a parte de treinamento e desenvolvimento, que é com uma gerência par minha, e tem a parte de capacitação, que a gente cuida do treinamento das áreas de atendimento ao cliente. Então, a gente faz a capacitação de call center, operações de campo e comercial, B2C, B2B, em todos os segmentos, né? Então, é o time ali que é a cara da empresa, né? Então, é quem vende, quem instala e quem fala com o cliente e quem rentabiliza o cliente. Então, no meu ponto de vista, assim, uma eu sempre super falo responsabilidade. Que é o tripé ali da empresa, super importante. Então, a gente faz a capacitação inicial de todo esse time. Então, todo mundo que é contratado, a gente faz essa capacitação inicial e faz a capacitação de novos produtos, novos serviços, projetos importantes para essas áreas. A gente treina mais de 120 mil colaboradores próprios e terceiros. Então, a gente treina todos os terceiros também, parceiros dessas áreas. Só para vocês terem uma ideia do nosso volume, em 2024 a gente teve 4,8 milhões de horas treinadas. Então, muita coisa. Caraca. Nós somos uma máquina de fazer treinamento, mas ao mesmo tempo a gente tem muita preocupação com a qualidade, com a entrega. Então, a gente se preocupa muito com a curadoria. Eu tenho um time de aproximadamente 80 pessoas que trabalham comigo diretamente, e temos 2 parceiros que nos ajudam nessa jornada aí importante e grande. Um parceiro de solução educacional. Então, quando o nosso cliente demanda algo, a gente entende os insumos e vai lá e esse parceiro desenvolve. E a Enable como parceiro de plataforma educacional, onde está a nossa universidade corporativa, que é a Academia V, a nossa plataforma está ali, onde todos os conteúdos estão ali dentro. Então, tudo que as pessoas treinam na Vivo, nessas áreas, pela Academia V. Show de bola. Um pouco da dimensão. Pessoal, eu só queria fazer um parêntese aqui para os números, tá? Então, a gente falou aqui de 4 milhões de horas de treinamento e mais de 120 mil pessoas. É gente pra caramba, tá? É gente pra caramba. E uma peculiaridade, né, Lemos, que eu acho que é importante a gente comentar, é o perfil dessa galera que você treina, né? Você comentou que o projeto está dividido entre vendas, atendimento ao cliente e operações de campo. Né? Então, são públicos diversos que estão espalhados e, na maioria do tempo, estão rodando, estão atendendo, né? E, ao mesmo tempo, estão sendo treinados e capacitados e desenvolvidos. Porra, show de bola, cara. Porra. Queria que você falasse um pouco, né? Porque dentro da Academia V, né, a gente tem o projeto Cortex. Certo? Eu queria que você contasse um pouco pro pessoal o que é o projeto Cortex, né? O que contempla ele.
Sim, o Projeto Cortex ele foi um projeto que a espinha dorsal dele continua até hoje, né? Mas ele basicamente foi um projeto super importante para a gente, para nossa troca de plataforma, né? A gente, com essa grandeza toda, né? Essa dimensão toda, esses números todos que a gente tem, a gente precisa de uma plataforma que suporte isso tudo. Então, o Projeto Cortex começou com o mapeamento das nossas necessidades em cima do que a gente tinha de funcionalidades, de característica da plataforma que a gente utilizava e o que a gente precisava para dar o próximo passo. Tudo vinha funcionando até aquele momento, mas dali a gente precisava ir para um outro patamar, nível, outro patamar de entrega para os nossos treinandos. Então, a base dele foi como que a gente melhora a experiência do nosso treinando. Essa é o mais importante. A gente precisa entregar uma experiência com muita qualidade. E aí a gente se baseou em alguns pilares importantes para a gente abrir um processo de compras e trazer um novo fornecedor. Então foi agilidade, robustez e acessibilidade. Por que acessibilidade? Porque a Vivo também, com o seu programa de diversidade e inclusão, ela se preocupa muito com a inclusão das pessoas com deficiência. Então a gente já, lá em 2021, né, 2022, a gente já estava planejando e já estávamos recebendo a demanda de, olha, a gente precisa que nossa plataforma de treinamento seja acessível. Então esses foram os grandes 3 pilares. A gente começou um mapeamento no mercado de empresas que poderiam entregar isso para nós, né? Precisa ser robusta por conta desse volume todo que eu estou te falando. A gente está falando aqui, tem milhares de pessoas acessando a Academia AV nesse momento, fazendo treinamento, recebendo certificado, fazendo reciclagem, fazendo prova, enfim. Tem gente entrando, tem gente saindo. Exatamente. Então precisa ser uma plataforma estável e robusta. Fizemos esse mapeamento, entramos no processo de compras e uma curiosidade aqui importante, que nesse mapeamento a gente descobriu que a maior parte das plataformas aí no mercado não estão preparadas para acessibilidade, principalmente. Era até curioso que quando a gente falava, a plataforma é acessível, aí nós tivemos esse caso, tá? Sim, acessível, é fácil de entrar, a experiência, a navegação nela é maravilhosa. Nossa, temos uma UX. Disso. Estou falando de acessibilidade para pessoas com deficiência. Não tem, e não tem nada. Então, alguns tinham alguma coisa, outros não. E aí foi quando a gente, no processo de compras, começou com vocês, né, com a Enable, e acho que um dos grandes diferenciais nesse processo é uma plataforma ágil, mas acho que um dos grandes diferenciais são as funcionalidades de acessibilidade, né, e a robustez que a plataforma nos dá. Acho que a gente está aí há 2 anos e pouquinho aí de parceria e eu nem lembro alguma vez que a plataforma parou de funcionar, né? Então, o Projeto Cortex é meio que isso, é a gente pensar em como tornar a experiência do treinando a melhor possível. E um outro ponto, né, Léo, que esse público todo que você traçou esse perfil, muitas vezes ele está na rua. Né? O técnico está na rua, o vendedor do porta a porta está na rua, o cara na loja às vezes também não está ali em frente a um note, então precisa estar na palma da mão. Então a gente precisava também de uma plataforma que fosse acessível. Para essa galera. Em qualquer lugar. Então eu preciso conseguir estudar, treinar em qualquer lugar que eu esteja. Então ser deskless, ser uma plataforma que tenha um app, que funcione tão bem no app quanto no desktop, era fundamental. E esse também era um grande problema e um grande desafio que a gente vê por aí. Muitas vezes a gente vê, minha plataforma, sim, ela é responsiva e tal, mas nem isso é bom, né? Quando você vai navegar, a experiência não é boa. E aí a Enable também tinha esse diferencial de conseguir ter um app ali que as pessoas utilizassem. E, Lemos, pegando um pouco do gancho que você comentou,
A gente sempre, né, isso trazendo um pouco de panorama de mercado, né, acho que uma das coisas que as empresas sempre comentam, eu tenho uma dificuldade em aumentar o meu engajamento, eu tenho dificuldade em ter mais pessoas acessando a plataforma, né, na minha perspectiva, o engajamento, ele tá ligado a 3 pilares, né, que eu digo, que é cultura organizacional, conteúdo e plataforma. Uhum. Então, a gente precisa tentar eliminar a maior fricção, né, que existe entre o conteúdo e o usuário final. Quanto mais fluidez tiver, né, melhor, né, maior é o acesso. Tem que ser fácil, tem que ser simples, tem que ser dinâmico, né, eu acho que são pontos importantes e que geram a fluidez, e a gente vai contar um pouco mais dos números mais para frente. Mas, Lemos, trazendo um pouco do pilar da acessibilidade, que eu acho que é importante, é um dos pontos mais importantes aqui, né, e é um dos pilares da Vivo, tá? A Vivo não é só... A Vivo hoje se destaca no mercado por ser uma empresa super acessível, super inclusiva, então nada mais justo do que vocês buscarem isso numa solução, né? Dentro desse contexto de acessibilidade, Lemos, como conectar acessibilidade com treinamento? Cara, como é que isso funciona? Como é que vocês criaram essa dinâmica aqui? Então, muito importante essa pergunta, e falar sobre isso sempre é muito prazeroso. A gente vem falando sobre isso, como você falou, somos um destaque nesse tema no mercado, e tem um movimento muito grande dentro da Vivo, né, nesse tema, e agora, né, já está fluido, mas lá no início é um tema difícil, porque são N deficiências que as pessoas podem ter, né, e você não consegue abranger tudo, né? Então, dentro da Vivo existe um grupo que pensa sobre isso, com várias áreas envolvidas. Então, é um processo construído aos poucos, onde você, primeiro, mapeia quais são as pessoas que você está contratando, né? Perfeito. Então, você tem uma ligação muito forte com o time de atração, de recrutamento e seleção. Então, nós estamos trazendo pessoas com deficiências auditivas, com a visão baixa ou perda total de visão, problemas de motores e tal. E aí você começa a direcionar seus esforços para essas pessoas que estão entrando. E aí tem uma série de áreas envolvidas. Tem pessoal de TI, tem time de infraestrutura, né? E a gente... E assim, uma coisa que foi bem legal nesse processo é que quando nós éramos questionados, né, se a gente... Sim, isso tem. Porque hoje a gente tem mais de 20 ou 30, tem 38 funcionalidades já de acessibilidade, e à época a gente já tinha algumas ali nativas da plataforma, e com a nossa parceria, a Vivo também impulsionou a Enable de alguma forma a desenvolver mais algumas funcionalidades. Isso foi muito importante, né? Até porque a Enable já tinha algumas funções de acessibilidade, mas nada como ter um parceiro que nem a Vivo que mostre quão relevante, quão importante isso é, que a gente invista em novas funcionalidades de acessibilidade. Sim. Agora, não é só isso, né? Não. Porque esse processo envolve letramento, né? Então a gente teve um trabalho muito grande de letrar todo o meu time, o time do nosso parceiro de solução educacional, o time da Enable, então todos. Então teve um processo muito grande de treinamento sobre o tema de inclusão para todo mundo. Isso foi fera demais. Então a gente contratou consultoria especializada nesse tema, que treinou os nossos instrutores, porque você imagina, né? A gente teve turmas, Léo, de pessoas totalmente cegas, pessoas com baixíssima visão, e o instrutor ali pegando aquilo ali pela primeira vez. Como fazer, então, né? Então, o nosso primeiro treinamento para essas pessoas, eu posso dizer que literalmente as pessoas estavam lendo para eles. Olha, agora é isso. E a gente foi aprendendo, a gente foi aprimorando, trouxemos essa consultoria que treinou tudo, porque tem algo muito assim em nós também, que é o medo do que falar, do que não falar. Então, até porque você não vive essa realidade, né? A gente foi aprendendo com as próprias pessoas com deficiência, que cara, relaxa. Tá tudo bem. Tá tudo bem.
fala o que você acha, fala do jeito que você Tenta. acha. E essa consultoria nos ajudou nisso também, sabe? Quebrar alguns tabus, alguns paradigmas. Isso não pode falar, cuidado. Aprendemos que, em alguns momentos, eles querem turmas específicas e separadas deles, porque nesse movimento da inclusão, né, também é todo mundo na mesma turma, todo mundo com o mesmo treinamento. E a gente já teve turmas que falou, pô, a gente prefere que a gente tenha uma turma só para nós, para a gente poder ter mais atenção, desenvolver. Então, tudo varia, tudo depende. Então, a gente fez esse letramento, treinamos. Então, foi um processo muito robusto Isso que eu ia comentar. Infraestrutura e de pessoas. Não é algo que veio, Não. Léo, precisamos de uma função, a plataforma seja acessível. Beleza. Cara, é um processo gigante. E nesse processo, é um processo de aprendizado contínuo. A gente continua aprendendo, porque tem mais coisas vindo aqui, a gente está o tempo todo inovando, e nesse processo de aprendizado, a gente passou a ter pessoas com deficiência nos ajudando, nos dando consultoria, pessoas da Vivo, das áreas que a gente atende, sensacional, para falar, pô, isso aqui vocês estão fazendo, nada a ver, estão indo por um caminho que não é esse. Isso aqui não está acessível, tem que mudar isso, Então passaram a testar, a validar os nossos conteúdos, passaram a olhar toda a parte de desenvolvimento, todo o desenvolvimento que a gente ia fazer ali de funcionalidade, ter uma pessoa ali para poder testar, para poder falar, tá ok. Porque a gente estava tirando pela nossa percepção, pela nossa visão, sabe? Então, e a gente nunca vai acertar, porque não vivemos aquilo, né? Exatamente. Então, esse processo foi um processo muito importante. Então, hoje, a gente está muito consolidado em termos de funcionalidade da plataforma, que tem que melhorar o tempo todo, a gente conversa muito sobre isso, mas com certeza somos bench, né? No processo de pessoas, de conhecimento, de como lidar. Hoje, se você conversar com os instrutores do nosso time, eles vão te dar uma aula sobre esse tema, né? E temos as pessoas com deficiência como nossos aliados. Então, eles estão aqui como nossos consultores. E então a gente tem muito orgulho. A gente já tem mais de milhares de certificados gerados de treinamentos de inclusão, de diversidade, de acessibilidade. Então, isso nos dá muito orgulho, muita satisfação. E vocês têm que ter muito orgulho. E é um ponto, Léo, sempre quando eu falo desse assunto, eu falo para as empresas, as pessoas que me procuram para fazer bench desse tema, comece. Dê o primeiro passo, cara. Você tem que dar o primeiro passo. É difícil, é desafiador, vai ter um monte de coisa que vai aparecer para te atrapalhar, mas você tem que começar. E uma coisa muito importante na nossa empresa é que a gente tem o patrocínio do nosso C-Level lá, desde o nosso CEO, os VPs, os diretores, é todo mundo muito comprometido com essa causa. Esse é um tema que vem lá de cima, é um pilar tá na cultura nosso, mesmo. É um pilar que está na nossa cultura, então foi mais ou menos assim que aconteceu esse tema de acessibilidade. Lemos, essa frase sua aí eu lembro que a gente fez o pitch lá no CBTD, e essa frase sua eu sempre uso, cara, nos meus discursos. Eu falo, cara, se você não é uma empresa acessível, cara, só comece. Porque é super importante ser inclusivo. Super importante. E cara, a gente fala com muita propriedade, porque assim, a Vivo não está preocupada com a meta. Né? Você tem que, com o tamanho que a Vivo tem, você tem que ter 5% de pessoas com deficiência. Mas esse não é o nosso objetivo. Não é o cálculo. Que a gente tem mais do que 5%. É ter essas pessoas no nosso time. Por quê? Porque a gente acredita na diversidade. Então, a gente acredita que quanto mais pessoas diversas nós tivermos trabalhando, vamos ter mais inovação, vamos ter mais a conexão com o nosso cliente, né? Então, quando o cara entra numa loja, por exemplo, tem uma pessoa, né, LGBTQI+, tem uma pessoa preta, tem um 50+, tem uma pessoa com deficiência, a pessoa já olha, conectei com aquele ali. Tem uma pessoa cheia de tatuagem, tem a outra com cabelo verde, enfim. Conecta. É a diversidade trazendo resultado, porque não somos uma empresa filantrópica, precisamos de rentabilidade e é mais do que provado que a diversidade melhora a rentabilidade do negócio. Né? Então, a gente faz com muito, você vê, acho que todo mundo que fala desse tema na Vivo fala com muita paixão, com muito prazer. Fica a mensagem aí pra galera, né?
Invistam nisso que, Exato. cara, é super importante, né? Brincadeiras à parte, é um tema que deveria ser levado mais a sério, né? Por algumas organizações, ainda é pouco pautado no mercado, poucas empresas falam disso, tá? Eu converso com empresas diariamente, são poucas que me pedem Sim. esse nível de recurso e eu comento que, cara, isso é importante, isso é importante. Show. Ô Lemos, eu queria ter perguntado isso pra você lá atrás, né, quando eu estava falando de um dos pilares e tal. Eu lembro que, isso foi até curioso, né? Eu lembro que quando vocês tomaram a decisão de fechar, né, de seguir com a gente, vocês deram uma meta pra nós, né? Uhum. A meta de fazer a implementação da plataforma em 3 meses. Sim. Vocês precisavam fazer a virada da plataforma no dia 1º de janeiro de 2023, né? 23, 24? 2023. 23. Sim. E, cara, como é que foi isso, cara? Eu acho que esse está dentro também Eu poderia do falar, projeto, mas eu vou deixar você falar. do projeto Cortex também, né? Então, todo o nosso planejamento junto foi muito importante, né? Então, não sei quem já passou por isso, mas não é fácil migrar uma plataforma. Qualquer migração de sistemas 8 anos, né? é absurdo. A gente tinha aí um legado, né, na outra plataforma. Então, a gente teve todo um trabalho prévio de armazenamento de dados, de que forma a gente armazena. Migração de conteúdo. Migração de conteúdo, preservação desses conteúdos e, ao mesmo tempo, a vida correndo, porque não para o negócio. Então, tem serviço novo, tem produto novo, tem norma de segurança nova, tem técnico indo para a rua, a vida continuava. Então, eu vejo, cara, esse projeto como um dos mais sucesso que eu participei de migração de sistema. Eu já participei de algumas que legal. na minha vida, porque a gente fez um planejamento prévio, acho que de uns 3 meses, trabalhando antes, 3, 4 meses. E aí a gente combinou, né, também que depois da virada teria X% de conteúdo ali migrado, depois mais X%, depois mais X%. E o meu time, o time de vocês, trabalhou de uma maneira muito integrada, né? E foi um sucesso. A gente não teve, em nenhum momento, zero, atrito e a plataforma parada. O nosso treinando, ele foi transparente para ele não sentiu. Ele simplesmente acordou, tinha um negócio novo lá. Tinha um negócio novo e funcionando. Obviamente, né, no início, né, por conta da nossa carga e os volumes que a gente falou, então vamos migrar essa quantidade de cursos, depois a gente migra essas, de acordo com o planejamento que a gente fez com os clientes. Então, assim, foi um planejamento feito 360 graus. A gente com vocês, com o nosso parceiro, né, que era o atual da outra plataforma, com os nossos clientes, com a nossa diretoria, com o nosso TI, com todo mundo que participava desse processo. Então, todo mundo foi muito importante para que essa migração fosse... Ninguém sentisse esse impacto. E isso é uma coisa que a minha diretora, Ana, fala até hoje, né? Em um momento que a gente tem de conversa de plataforma, ela fala, cara, foi uma migração perfeita, a gente não teve impacto nenhum. Muito pelo contrário, o pessoal estava com um layout novo, uma cara nova e as coisas funcionando muito bem. É como eu falei, acho que até hoje, Léo, tem muita coisa, né, na plataforma, mas um dos destaques assim é realmente a estabilidade, como ela funciona bem, né? E nós somos complexos, nós temos muitos temas, muitos assuntos, muitos gigas. Não, vocês têm as exigências que o mercado exige de vocês, né? Sim. Então, cara, eu preciso reagir da mesma forma que eu sou cobrado, né? A Vivo precisa entregar inovação, eficiência, e é isso que vocês passam para nós, cara, e que bom. E um comentário que eu ia fazer é que, né, as equipes se conectaram, né? Sim. Então, obviamente, a gente tá falando de plataforma aqui, mas tudo isso foi feito por pessoas, né? Que se conectaram de uma forma super positiva para que o projeto pudesse ter a maior fluidez possível. Então, os dois times são pessoas maravilhosas, né? O time de vocês nossa, é incrível, cara. Nossa, não sei o que falar. Você tem uma equipe sensacional.
Que De bom. verdade. Vou puxar saco dos caras Parabéns mesmo. aí pro meu time. Não, o time dele é... Não vou citar nome, vocês não vão levar a Não galera. ter ciúme. Ô, Lemos, eu tava comentando lá atrás também sobre parte do engajamento, né? Que um dos pilares do engajamento é o conteúdo. Cara, que conteúdo vocês usam hoje na plataforma, né? Tá, beleza, a gente tem a plataforma e o conteúdo é uma parte importante, né? Como é que funciona isso? Acho que uma parte importante aí do engajamento, trazendo um pouquinho de números, né? A gente passou de 16 mil para 33 mil acessos aí, únicos por mês, né? Então, isso é um salto absurdo já que mostra engajamento. Mais que dobrou, né? A gente também, a gente tem um projeto, não um projeto, virou um programa de treinamento no comercial B2B, que é o B2B Training, que também aumentou em 400 ou 500% o acesso do time do comercial B2B à plataforma. Comercial B2B é a galera que vende lá na loja. Que vende para pessoa jurídica. Para pessoa jurídica. Então, como é que a gente consegue isso? A gente tem, primeiro, a gente faz soluções online, presencial e blended, né? Então, tudo é muito avaliado e estudado de acordo com o cliente que a gente está atendendo e o tema que a gente está abordando. E daí, cara, a gente tem uma diversidade de soluções, né? Então, hoje a gente faz microlearning, a gente faz vídeo, a gente faz sala virtual, a gente faz PPT, a gente faz e-book, a gente faz videocast, faz podcast, a gente atende uma variedade enorme de temas. A gente usa hoje também... Até porque cada público reage de um jeito. Sim, toda a parte de conteúdo 3D. Então, a gente faz muita coisa. Tem um projeto chamado Cidade Vivo, que é para atendimento. Então, o treinando entra lá. Então, cada bairro é um tema. Então, tem o bairro Fibra, tem o outro bairro. E é uma imersão nesse treinamento, como se você estivesse na cidade vivo, aprendendo sobre aquele tema. Então, isso traz para nós uma fluidez muito grande. E a gente sempre também está fazendo pesquisa com os nossos treinandos, né? A gente tem o treinômetro no final de cada treinamento, que é uma avaliação de reação. Mas a gente também faz recorrentemente... É pelo treinômetro que vocês levantaram o NPS ou não? Esse é um outro indicador? Também. Lá tem a avaliação de reação, que a gente está com 4,6 de nota, mais ou menos, de 5 dos treinamentos que a gente faz. Show. E o NPS, que é o quanto você recomendaria ali, né, os treinamentos da Vivo, então está em 9,6, 9,5, também de 10. Então é muito bem avaliado. Mas, além disso, a gente tem um time aqui de experiência treinando, é uma área que olha toda essa experiência do nosso treinando, que de vez em quando manda umas pesquisas para a galera que está na ponta, para os nossos outros stakeholders que a gente tem, os executivos das áreas clientes, para os diretores, perguntando como é que tá, o que melhoraria, o que você acha que tem mais match, isso aqui está de acordo com conteúdo esse faz sentido, isso, conecta. Então, dali a gente tira muitos insumos também. Então, a gente também vai direcionando os nossos esforços conforme o tema, conforme o público e também o que está dando mais match, o que está pegando. Então, por exemplo, hoje a gente está com o nosso maior percentual de solução é vídeo. Porque é o que a galera... Vídeo curto. Vídeo curto, a maior parte deles curto, porque a galera não tem muita paciência de ficar vendo. Mais alguns também vídeos mais longos, onde a gente coloca intervenções no meio do vídeo e faz ali algumas perguntas. Então, hoje a tecnologia nos ajuda muito nesse sentido, né? Então, não necessariamente a inteligência artificial, mas várias outras tecnologias para você, no meio de um vídeo, parar, pausar, criar um case ali no meio do vídeo e aí você fazer, agora está na hora de checar se o conhecimento dele está feito. Então, a Vivo aqui ainda tem muito uma necessidade, as nossas áreas têm uma necessidade muito grande de checar o conhecimento, né? Por mais que na educação isso seja muito discutido, ter prova, não tem que ter prova, não tem, a gente ainda tem uma cultura muito aqui de aprende, prova, né? Então, o que a gente tem feito para aumentar esse engajamento? Ao invés de ter aquela provona no final ali, que muitas vezes a pessoa já passou por conteúdo pra caramba, a gente vai dando cheques ali. Fez um conteúdinho, faz uma simulação, a pessoa
Bom, checou, tá ok, vai em frente. Boa. Então a gente tem feito muito disso, né? E também, Léo, uma coisa que tem funcionado bastante para aumentar o engajamento são várias soluções num tema. Então, a gente estava até nesses dias olhando os nossos números com o nosso parceiro Solução Educacional. A gente tem as demandas e tem os entregáveis, né, num processo de construção de solução educacional. A demanda é, você me passou, Lemos, eu preciso um treinamento sobre o sistema da Enable. O entregável é, eu vou te entregar um PPT, vou te entregar um vídeo, vou te entregar um book, vou te entregar... Então, às vezes, para uma demanda você tem 4, 5, ou um entregável. O que a gente tem percebido? O nosso número de demandas se mantém mais ou menos estável e o número de entregáveis aumentando absurdamente. Por quê? Porque a gente tem tentado também cada vez mais buscar personalização. Então, o que é bom para o Léo, o que é bom para o Lemos, o que é bom... Então, às vezes a gente tem uma demanda que a gente tem um vídeo, a gente tem uma sala virtual, a gente tem um microlearning, a gente tem um PPT, a gente tem um e-book. Então, a gente vai variando, e, obviamente, de acordo com a importância daquela demanda, qual o público que vai atingir, quanto que aquilo vai trazer de retorno para o negócio. Então, assim, a gente vem conseguindo garantir mais engajamento. Até porque, né, dentro de uma área, você pode ter gerações diferentes, Sim. Né? Consumos de conteúdo diferente, né? Então, às vezes, eu tenho uma equipe que tem 500 pessoas, mas tem um cara de 45 anos e um jovem de 23. Talvez se eu pegasse o mesmo conteúdo e disponibilizasse para os dois, talvez um reagiria melhor que o outro, porque são pessoas que consomem conteúdo de formas distintas. Então, essa personalização é muito importante, né? Entender a demanda. A gente até tem conversado sobre isso, né? Nós, que esse é o nosso foco aí para 2025, né? Que é aumentar os recursos de inteligência artificial para nos ajudar nesse sentido. Então, o Léo fez ali um treinamento, ele é um vendedor de loja. Então, o resultado dele não está bom na venda de fibra, já tem que indicar para ele um treinamento de fibra que no momento de vale dele ele poder treinar a fibra e poder estar ok. Mais do que isso, ele não precisa fazer o treinamento todo de fibra, porque a dúvida dele é específica. A IA conseguir ir lá trazer e falar, informação. Léo, esse trecho está no momento tal do vídeo tal, né, do treinamento Perfeito. tal, isso está dentro do e-book e tal. Então, Léo, nessa é literalmente uma guerra pelo engajamento. É muito difícil você engajar as pessoas hoje a ler, a prender a atenção em algo, a ter foco em algo, porque, né, tela, então é ali o tempo todo. Tudo muito rápido, tudo muito rápido. Então, as pessoas não conseguem mais assistir uma série, não conseguem mais ver um filme, não conseguem mais ler um livro. Então, para a gente da educação, está muito difícil você conseguir o engajamento. Então, você precisa se Tem que inovar dessas questões tecnológicas para te ajudar. Então, cada vez mais esse ano a gente vai ter isso tudo, né? Com a IA nos ajudando, porque a gente precisa trabalhar personalização, a gente precisa trabalhar otimização do tempo e que a pessoa possa fazer em qualquer lugar e que a gente torne esses conteúdos, esses temas complexos em coisas simples. Que a pessoa consiga falar de um cloud da vida de uma maneira muito simples, porque ele... é isso aqui, que legal. Então a gente precisa ter isso tudo e ainda ajudar as pessoas a entender temas complexos que a Vivo hoje, há muito tempo já não é mais uma empresa de telecom, né? Ela é uma empresa digital, né? Ela é um hub digital para os clientes, né? Então a gente tem serviços de saúde, financeiro, educação, também de celular. É isso que eu ia falar, né? Também então, tem a parte, né, de celular. TV, internet. Então, cada vez mais essas pessoas que estão na ponta para o atendimento ao cliente têm que saber mais coisas. Como é que a gente simplifica isso? Né? Então, tem que ser pílulas ali bem rápidas, tem que se lançar de inteligência artificial para dar ali o mais mastigado possível para ele não perder tempo. Entregar inovação também, né? Que o mercado está exigindo, né? As pessoas já estão tendo conexão com isso no dia a dia delas, Sim. né? E
elas precisam ter conexão com isso também durante as soluções que elas usam no trabalho, né? E a IA ser efetiva, né? Sim. Ela não substituir nada, mas ela ser efetiva ao ponto de trazer informação na hora que o cara precisa, trazer um insight, né? Ser um recurso. E concordo 100% contigo, né? Aí pegando, né? Acho que aí, pegando um pouco desse gancho de IA, né? E até pra gente finalizar nosso bate-papo, que por mim a gente, cara, tem... A gente começar a falar de futebol, então... Cara, qual que é a visão do Marcelo Lemos, tá? Hoje, gerente de treinamentos da Vivo, sobre o futuro, né? Sobre capacitação, desenvolvimento, cultura organizacional, treinamento, né? O que você poderia hoje dizer para o mercado ou para as empresas? Invistam nisso, esse eu acho que vai ser o caminho, né? A gente está indo mais para cá porque vocês estão na frente, né? Então, você consegue dar um panorama do que vem aí? Vou falar o que eu penso, né? Perfeito, Qual claro, é sim. a minha visão sobre isso. Eu entendo que, cara, não tem jeito, a gente não vai conseguir fugir da IA, então aprenda a lidar com ela. Eu entendo que, para mim, já é básico as pessoas saberem, conhecerem, navegarem, entenderem ali o que é IA, né? Se você nunca utilizou, você já está para trás. Corre aí, porque o mundo é isso. Ao mesmo tempo, saber que a IA não resolve tudo. Sim. Que ela também tem os seus perigos, né? Então tem as suas questões aí de segurança e de treinamento. A IA precisa ser treinada, então tem uma questão de segurança muito grande aí. Mas, sem dúvida nenhuma, é a gente cada vez mais se utilizar da tecnologia como meio, porque cada vez mais as pessoas vão ter menos tempo e menos paciência para estudar, para aprender algo. Então, Principalmente no ambiente corporativo. eu vejo que a conexão entre você ter que fazer seu trabalho bem feito, trazer resultados e ainda ter que aprender, estudar, porque a minha área lida com vou simplificar em 2 momentos, tá? Mas o momento da capacitação inicial, que todo mundo tem que passar. Então ali é mais fácil, porque, em tese, porque você está entrando na empresa e você é obrigado a fazer aqueles treinamentos para você poder começar a fazer aquela tua atividade pela qual você foi contratado. Beleza? Mesmo assim, você tem que ter conteúdos que gerem o engajamento, porque senão a pessoa só vai fazer por fazer e depois faz mal feito o trabalho que ela tem que fazer. E o segundo ponto, o outro lado, é os treinamentos para impulsionar a carreira, de novos serviços, de novos produtos, de mudanças que acontecem na empresa como um todo, e as pessoas precisam saber, e essa pessoa está trabalhando, ela já está no campo de trabalho. Sim. E aí como é que você cria conteúdos para que ela não deixe de trabalhar, mas dê valor a isso aqui também e faça. Então, cada vez mais você tem que procurar recursos que sejam rápidos, mas que tenham qualidade e entreguem o que a pessoa precisa saber e otimizar cada vez mais o tempo daquela pessoa. Porque ela também não está trabalhando o tempo todo. Então, vamos falar de call center. Call center tem seus momentos de vale. Então, hoje a gente já tem uma parceria com o call center muito grande, que nos momentos de vale o planejamento já coloca os atendentes para fazer treinamento. E a gente já tem os temas destinados ali para os momentos de vale. Então, o que está pegando na operação? Quais são os maiores temas? O que está dando mais de rechamada? Então, a gente está ali conectadinho. Como que a gente torna isso mais tecnológico ainda? Para quando o cara já deu uma pausa ali no sistema de treinamento, de atendimento, já entra um conteúdo para ele, né? Como é que isso é leve? Como é que isso é prazeroso? Então, eu diria, Léo, que é se utilizar cada vez mais da tecnologia para a gente melhorar os resultados do negócio, Perfeito. esse é o nosso grande objetivo, com uma restrição de tempo aí grande, mas a gente utilizar muito bem esse tempo. Eu diria uma coisa que a gente tem falado bastante ali dentro da VP Pessoas, que é ser tech, mas ser mais humano, sabe? Quanto mais tech, mais humano. Então, essa coisa nossa, eu, meu time, você, teu time, a gente vai ter que continuar ali dando os drives, conversando, sabendo o que o negócio precisa, para que caminho que a gente segue,
E aí a tecnologia sendo, como você falou aqui ao longo da suporte. conversa, o nosso meio. É o meio. Ela não é o fim. Perfeito. Não é ela que comanda. É a gente que continua dando qual é a estratégia e a tecnologia tem que nos ajudar a atingir esse objetivo. Então, acho que é mais ou menos isso. Não, show de bola, matou a pau. E o que você comentou, né? A tecnologia sendo o meio, né? Não busca a tecnologia para fazer o que por exemplo, você tem um time de 80 pessoas, Sim. cara, né? Nada nenhuma tecnologia vai substituir, Sim. né? Porque você tem que ser tático, né? Você tem que ser estratégico. E a estratégia vem, né, do ser humano, certo? Então, a tecnologia ser o meio. Então, investir em treinamento, capacitação, tudo é treinamento. Sim. Tá? Você chegou até onde você chegou porque você treinou, se desenvolveu, se capacitou, né? Um jogador de futebol, né? Como que ele chega na excelência? Repetição, treinamento, repetição, tudo é treinamento, né? Então, acho que você matou a pau, show de bola. Cara, obrigado pelo teu tempo, foi muito bom ter essa troca contigo. Como eu já comentei, como você sabe, você é um cara que eu gosto muito, é sempre muito importante trocar experiência contigo, sempre aprendo bastante, né, nas nossas conversas. E, cara, quer falar alguma coisa pra gente finalizar? Sim. Cara, obrigado, a recíproca é verdadeira, né? Acho que pessoalmente também te admiro, gosto bastante. Acho que a relação dos nossos times são muito positivas, né? Acho que é um ponto que eu gostaria de destacar aqui para a gente finalizar. Como a gente falou de pessoas o tempo todo, se as nossas pessoas, os nossos times não interagissem como interagem, a gente não tinha até nada do que a gente tem hoje. Então, agradecer a Enable aí pela parceria, né? Pelo sucesso. Acho que a gente vem atingindo resultados muito positivos e grandiosos por conta dessa parceria que vem dando muito certo da nossa plataforma e não só da nossa plataforma, dessa conexão humana que a gente tem, que faz parte dos nossos norteadores culturais também da Vivo. Então, obrigado pelo convite, pela participação. Sempre que vocês quiserem, eu estou à disposição para a gente. Tinha muito mais coisa para falar, mas Show de bola. é isso aí, obrigado. Viu? Então, beleza, Lemos, obrigado. Pessoal, então estamos finalizando aqui mais um episódio do 4 no videocast da Enable, né? Quem puder, dá um likezinho, né? Compartilhe o conteúdo, né? Foi muito rico para nós, muito importante. E até a próxima e um abraço a todos. Valeu!